A sombra, ela vem como uma grande mestra que traz os aspectos inconscientes ou negados daquele grupo ou daquelas participantes. E quando ela é compreendida e integrada, a gente tem um aprofundamento no quê? Na conectividade mútua e na consciência geral do grupo. E o meu foco nisso veio das experiências que eu mesmo tenho, onde eu neguei a sombra. Eu coloquei isso no começo. E ela cresceu tanto que o que ela fez? Ela destruiu a unidade do grupo. E essa é uma oportunidade para a gente falar sobre um tema tão relevante e importante, que é essa escuta de nós mesmos, de nós mesmas, né? Meu foco nessa temática veio da minha própria experiência, aonde muitas vezes eu neguei a minha sombra, né? E o que acontece quando a gente nega a sombra? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Ela cresce tanto, e no meu caso, ela cresceu tanto que ela destruiu a unidade do grupo, do trabalho que eu estava realizando, não foi só um, tá? E daí eu fui olhar para a minha própria sombra, eu fui estudar, eu estou num processo de psicoterapia, né, há muito tempo, a minha psicóloga, Ana Lúcia Canton, eu agradeço muito, fiz as minhas formações, as minhas investigações, a minha própria forma de experimentar e o meu próprio jeito que me levou a essa pesquisa de que tudo é luz, né, de ser boazinha, que negava essa interação com a sombra, né? Então, esse trabalho com a consciência da sombra, ele acabou se tornando também uma das marcas, uma marca registrada no meu trabalho, no meu método com a formação de guardiãs de círculos de mulheres, tá? Então, quando eu aceito, começando já a falar um pouquinho sobre sombra, eu vou falar sobre o conceito junguiano e aí por diante, mas assim, quando eu aceito e quando eu reintegro em mim uma determinada sombra, duas coisas pontualmente acontecem, tá? Isso é muito legal você observar. A primeira é eu me aceitar como um ser completo, né? Essa plenitude, essa luz e essa sombra. E quando isso acontece, eu tenho o poder de trabalhar qualquer aspecto meu sombrio e transmutar e transformar aquilo na minha maior força também, tá? E a segunda, sem dúvida nenhuma, é a melhora na relação com todas as pessoas que eu projetava ou projeto a minha sombra. Quando eu reconheço que aquela pessoa que me irritava é o espelho de uma sombra minha, eu posso então olhá-la através do olhar da empatia. Então eu passo a enxergá-la de uma forma mais humana. Mas o que é a sombra? Né? Esse conceito de sombra, ele é junguiano, né? Jung que trouxe, e esse conceito, ele vem para nos mostrar que tudo que nós não gostamos em nós mesmas, de uma maneira bem resumida, tá? Nós tendemos a esconder, a excluir da nossa consciência, a negar, tá? Alguém já se identificou aí? O que é a sombra para você? Como que você olha para esse aspecto? Quando a gente exclui, quando a gente nega partes de nós mesmos, isso não significa que essas partes vão desaparecer, tá? Nós somos um campo de informação, né? O nosso psiquismo, as nossas emoções, os nossos pensamentos,
a força inteligente que geramos a partir dos nossos estados psicológicos internos, ele é vivo. E dentro desse campo vivo, tem o quê? Esse campo vivo, né? Tem a luz e tem a sombra. Jung dizia o seguinte, eu acho fantástica essa fala dele, abre aspas, tá? Infelizmente, não há dúvida de que o homem não é, em geral, tão bom quanto imaginava ou gostaria de ser. Todo mundo tem uma sombra, e quanto mais escondida ela está na vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se tornará. De qualquer forma, é um dos nossos piores obstáculos, já que frustra as nossas ações bem intencionadas. Fecha aspas. Para Jung, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Na sombra, lembrando que a sombra é um arquétipo, vive tudo o que o ego não quer. Esses conteúdos reprimidos ou não reconhecidos que podem ser bons ou maus. A sombra inclui aquelas tendências, aqueles desejos, aquelas memórias, aquelas experiências que são rejeitadas por nós, rejeitadas pelo indivíduo, como incompatíveis com a persona, né? E contrárias aos padrões e ideais sociais, né? Então, vamos citar um exemplo. Eu tenho que ser boazinha para ser amada, né? Eu tenho que ser boa para ser amada. Então, quanto mais forte for a nossa persona, nesse caso, uma persona da boazinha que a gente criou, uma personalidade, e quanto mais a gente se identifica com ela, mais a gente vai repudiar as outras partes de nós mesmos. Então, a sombra, ela representa aquilo que a gente considera muitas vezes inferior na nossa personalidade e também aquilo que a gente, de alguma maneira, negligencia e a gente acaba nunca desenvolvendo em nós o potencial dessa sombra. Né, em sonhos, né, quando a gente faz um processo de psicoterapia, quando eu atendo, né, ela frequentemente aparece como uma figura de categoria mais baixa, né? Ela é o centro do inconsciente pessoal, o núcleo do material que foi reprimido na consciência. Então, vem muitos aspectos dessa sombra. Então, a sombra, ela aparece no sonho, muitas vezes como uma figura primitiva, escura, hostil, repelente, né? Um tsunami que chega, muitas vezes aparece no aspecto de uma mudança que a pessoa está vivendo, porque esses conteúdos, eles foram, vou citar um termo um pouco pesado, violentamente retirados da consciência, e eles aparecem, né, como antagônicos à perspectiva consciente. Então, se o material da sombra for trazido à consciência, ele perde muito da sua natureza de medo, de desconhecido, de escuridão. E aí é o que a gente chama, dentro da psicologia junguiana, de psicoterapia. A sombra, ela é muito, dentro da psicologia junguiana, né, analítica, ela fala de partes que a gente nega de nós mesmas, tá? Não necessariamente desse lugar de ser dual. Quando você está dual, ainda você está vivendo esses aspectos, tá? Vamos lá, gente, falando na prática, porque eu vou trazer um pouco aqui dessa consciência da sombra, mas vou trazer isso para o nosso trabalho dentro do Círculo de Mulheres também. Mas para isso eu achei importante trazer uma introdução. Isso é uma característica minha, tá? Tem coisas que você gosta sobre si mesmo, sobre si mesma, e coisas que você não gosta nem um pouquinho. Tá certo isso? É correto o que eu estou falando aqui? Ou eu estou falando uma grande besteira? Me responde aí. Se é verdade, verdade assim, não que seja verdade absoluta, mas assim, eu tenho muitas coisas que eu gosto
da minha pessoa. Por exemplo, eu sou muito comunicativa, eu acolho bastante, mas tem alguns aspectos que eu não gosto e que eu já estou aprendendo a lidar muito, que é quando eu nego, quando eu não coloco um limite no meu espaço sagrado, eu acabo fazendo isso de uma maneira irônica, tá? De uma maneira que pode destruir a relação tão legal que eu criei com uma pessoa e que eu não dei o limite, tá? Então, isso é algo que eu fui trabalhar muito em terapia. Então, esse é um aspecto importante, né? Então, esses sentimentos, esses pensamentos, esses comportamentos que você critica, esses comportamentos que você daria tudo para eliminar, e outros dos quais você não está nem consciente, porque sequer você admite que possa ser assim, ou fazer tais coisas, a gente muitas vezes costuma colocar isso tudo, manter isso tudo no inconsciente, negar a nossa sombra. Negar que, por exemplo, eu sinto raiva, negar que eu sinto inveja, negar que eu não estou esperando alguma coisa. Eu faço isso com o coração totalmente aberto, eu não estou esperando o reconhecimento de ninguém. Mentira! Hipocrisia, você só não tem noção. Nós sempre esperamos algo, nem que seja alcançar o paraíso, nem que seja não voltar na próxima vida com a vida que eu tive aqui agora. Isso já é você já está esperando alguma coisa e não tem nenhum problema. Os comportamentos que eu acredito que bani de mim mesma e outros que eu não admito em uma pessoa vão ser justamente aqueles que mais vão me incomodar nas pessoas ao meu redor. E especialmente são os que vão, digamos assim, emergir, tá? Provavelmente no meu trabalho com mulheres ou nos círculos que eu participo. Como eu coloquei, né, que é muito importante, aquilo que eu nego vai vir à tona no círculo que eu sou facilitadora, que eu sou guardiã, ou no círculo que eu participo. Porque esses comportamentos, esses sentimentos, eles são parte da minha própria sombra que não foi o quê? Integrada, percebida, não foi reconhecida. E eu sempre digo nos processos de psicoterapia e para as minhas mentorandas, né? Quanto mais nós olhamos para a nossa própria sombra e para a luz das outras pessoas, mais nós somos capazes de acolher qualquer ser humano em sua totalidade de luz e sombra. Somente quando eu reconheço que eu posso ter dentro de mim todo tipo de sentimento humano, todo tipo de sentimento humano, que eu também tenho sombra, eu então sou capaz de lidar com leveza, com beleza, com serenidade, com a sombra das outras pessoas. Nós somos educados a olhar somente para a nossa luz. A gente está sempre mostrando para o mundo a nossa melhor versão, só olhar as redes sociais. E ainda achando sempre, né, que a gente está certo, que o nosso ponto de vista é o melhor, que o nosso ponto de vista é o mais correto. E a gente olha para a sombra das outras pessoas, sempre, porque a gente não está olhando para nós, porque a gente, afinal de contas, é perfeito. Nós somos uma civilização viciada, eu falo por mim isso, em criticar, julgar e hoje cancelar as outras pessoas que são diferentes de nós o tempo todo. Então, grande parte das vezes, aquilo que outra pessoa faz ou sente ou manifesta representa, né, ela representa, se me incomoda mesmo, está vinculado com algo meu, que eu preciso, vou repetir, reconhecer, trabalhar, aprender a lidar e integrar. Isso é muito importante, tá? É fundamental.
Outras vezes, eu me incomodo simplesmente porque algo é diferente. E a gente também não sabe lidar com o que é diferente. Na psicologia, a gente tem um conceito bastante popular, né, que é o conceito da projeção, que quer dizer que eu, às vezes, projeto em outra pessoa algo que está excluído em mim. E por que a gente faz isso, né? Como uma forma da gente se defender daquilo que a gente não aprova em nós mesmos, né? Então a gente projeta a nossa sombra sobre as outras pessoas e também os nossos desejos e conteúdos inconscientes. E assim a gente briga com aquilo na outra, a gente critica, a gente julga. Muitas vezes a gente tenta até eliminar, né? Eu quero eliminar fora de mim o que me pertence, mas eu não admito ou não reconheço como algo que é meu. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, e um exemplo meu, a respeito da minha pessoa. Muitas vezes eu tive muita dificuldade em lidar com a questão de compreender exatamente a história de vida dos meus pais, né? E o quanto em algum momento eu me senti abandonada, né? Então, o que acontecia? De alguma maneira, externamente, eu sempre estava repetindo situações de abandono para dizer que eu era abandonada. Isso diz respeito a mim mesma, né? Essa projeção de algo que não estava resolvido aqui dentro, tá? Então eu crio situações para repetir aquilo que eu não resolvo aqui dentro, né? E quem são as pessoas que preferencialmente carregam a nossa sombra? As pessoas da nossa família, os nossos amigos, as pessoas que possuem as mesmas condições que nós temos e as pessoas do mesmo sexo, né? As mulheres, por exemplo, nós estamos falando aqui, eu sou uma mulher, né? A gente tende a projetar a nossa sombra, nós mulheres nas outras mulheres, e aqui já trazendo também para esse conteúdo do Círculo de Mulheres. Então, todas as mulheres que são muito desafiadoras para nós, podem ser inspirações no nosso caminho, podem nos guiar em direção a uma parte rejeitada que a gente não quer resolver de nós mesmas. Elas podem nos ajudar e muito a crescer. Para que a gente possa resolver isso, depende muito do quanto eu realmente estou disponível para enfrentar esse embate interior no espelho da verdade, né? Então, e do quanto eu me sinto também disposta a pedir ajuda e aceitar ajuda, porque isso é meio que óbvio para mim, né? Quando você enxerga a sombra, não é uma tarefa fácil para se encarar sozinha. Nem sempre eu tenho lucidez e clareza para de fato enxergar. Depende do quanto eu quero olhar e me reconectar comigo mesma e incluir a minha sombra. Mas não é simples assim, gente. Aí acordei linda para lidar com a minha sombra e resolvi tudo hoje. Não funciona assim. Além das nossas próprias questões, existem o quê, gente? As informações familiares que povoam a nossa alma, né? O nosso psiquismo. Porque a nossa biologia, o nosso corpo, a nossa alma são coletivos. Aí você me pergunta assim, mas Soraya, como assim coletivo? Vamos lembrar, né? Depois vocês assistam a live de constelação, tá? Dentro de cada um de nós, através das nossas células, a gente traz a memória de toda a nossa família, dos nossos pais, avós, bisavós, e junto com o nosso DNA, a gente carrega o nosso campo familiar. E nele não está apenas as informações sobre o tipo de pele e cor de cabelo. Gente, não é só isso. A cada dia a gente vai se dando conta da amplitude do que é uma herança familiar. Por exemplo, eu vou citar aqui, se a gente for fazer um trabalho com a constelação familiar,
né? A constelação ela tem mostrado há décadas o quanto o nosso comportamento ele é afetado pelas memórias, pelas histórias, pelas pendências emocionais, pelos emaranhados, pelos nós das nossas famílias. Né? E muitas vezes a gente está excluindo algo que está relacionado à nossa família de origem. A gente acaba rejeitando e esquecendo que tudo nos pertence, que faz parte, não dá para negar, né? Eu tenho uma paciente que eu atendi essa semana, que ela falou assim, ela buscou o processo de psicoterapia para lidar com uma mãe abusiva, né? Uma mãe manipuladora. E aí ela contou um exemplo de uma situação que ela viveu com a filha, e aí ela olhou para mim e falou assim, no meio da sessão, Soraya, eu estou fazendo igual a minha mãe. E eu comecei a rir da gargalhada, porque foi muito legal isso. Porque sim, ela estava repetindo um padrão que ela aprendeu, mas ela já identificou. Então você pode chegar lá, olhar para dentro e falar: "Uau, que legal isso!" E aí você consegue ressignificar a sua relação consigo e com o outro. É fantástico o processo de autoconhecimento. Ao meu ver, gente, todas as pessoas poderiam fazer terapia, seria fundamental. Nós teríamos um mundo muito melhor. E todos os terapeutas também precisam fazer terapia, tá? Uma vez aconteceu comigo, eu já contei. A minha mãe é super católica, professora universitária, tem 1000 qualidades, mas ela, para a gente na igreja católica, ela prometia, e ela dizia que era muito bom, que era muito importante, mas ela prometia para a gente que a gente ia comer pipoca no final, poder comprar doce, tal, 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 enfim, né? E eu achava isso tão, eu julgava tanto essa atitude da minha mãe, de alguma maneira pedagógica, né, do jeito dela. E uma vez eu fui fazer uma vivência no Parque da Aclimação, faz muitos anos já, eu dava dança circular, eu dei dança circular lá, gratuita, por 9 anos. E a minha filha, que estava com a Juliana, que é uma das melhores amigas dela, que se conhecem desde a infância, ela chegou com a Juliana e eu ia começar a roda. E eu falei assim: vem, filha, dançar com a gente. E a minha filha falou: não, mãe, não quero. Minha filha acho que estava com uns 13 anos na época. Eu fiquei tão brava, mas eu fiquei tão brava. E depois eu dei uma lição de moral nela, falando para ela assim: que absurdo. Eu lá oferecendo para você uma vivência linda, uma dança circular, que é tão bom para você, que é tão legal para você, e você foi o quê? Paquerar no parque. Gente, ela tinha 13 anos, o que ela ia fazer além de paquerar no parque? Levei isso para minha terapia e a minha psicóloga falou assim: nossa, Soraya, é muito parecida com a história da sua mãe, né? Quando ela levava você na igreja. Gente, olha isso. Na realidade, a dança circular é a minha igreja, da minha mãe. Entende isso? Vocês estão entendendo como é fodástico, palavrão pedagógico da noite? Então, aqui tem um convite, já que a gente está falando de sombra no círculo de mulheres, na formação de guardiões de círculo de mulheres, a gente tem uma baita de um aprofundamento nessa aula, tem um conteúdo riquíssimo de material de apoio. Eu vou trazer algumas perguntas que eu coloco lá, né? O convite aqui é você começar a olhar para você, né? De como eram as mulheres da tua família, né? A gente vive entre nós uma relação de luz e sombra, e será que isso era comum na nossa relação com as nossas tias, com as nossas primas? Às vezes a gente repete o mesmo padrão de exigência das nossas mães. Muitas vezes a gente está desconectada, igual às nossas mães, às nossas tias, às nossas avós, perdidas, dependentes, reconciliadoras, mediadoras, desconfiadas, tarefeiras, quem não se identifica? Está sempre fazendo alguma coisa. Mediadora, crítica, ingênua, exigente, melancólica, permissiva, boazinha.
não consegue impor limite, né? Então, cada uma de nós, com a sua essência, dizendo sim para a vida, para a nossa história, para a nossa origem, vai poder ressignificar e dar movimento interno e externo na obtenção dessa cura desse feminino ferido, para a gente começar a trabalhar com mulheres. E quando não tivermos mãe, como está sendo perguntado aqui, a gente honra a mãe de origem, agradece por ela ter nos dado algo que só ela poderia dar, que é a vida, independente de onde ela está. E a gente observa a nossa relação com as mulheres que passaram até a gente chegar onde a gente está agora, tá? Olhar para nós, mulheres, cabe observar em si algo que é pertinente. Dar um novo rumo ao nosso futuro e ao futuro de outras mulheres sem julgamento, ultrapassar os limites juntos, longe das crenças e preconceitos, com liberdade e esperança. Mudar a postura que não impõe condicionamentos nem anula a sua essência. Então, cabe a nós observar, né, esse algo tão importante. E eu faço uma pergunta importante também aqui, né? O que eu posso soltar, né? Quando eu abro o coração para uma relação mais livre com o feminino, para fazer conexões de pontes com as novas gerações, com elementos renovadores, eu fortaleço dentro de mim a mulher que recebe abundância, a mulher que espalha, né, sementeiras, que inspira outras mulheres. Lembrando que o feminino também recebe, também cuida, também multiplica, também administra muito bem, com habilidade, com estratégia, escuta na dimensão intuitiva, tem a percepção, a sensação. Então, se eu venho de uma geração que exclui, né, que exclui qualquer uma dessas características, de uma geração que exclui o masculino, eu vou ter dificuldade, pois também tem uma questão aqui que eu vou falar, que se completa quando a gente fala de luz e sombra, que é o feminino e o masculino interno. Então, eu preciso dar voz, deixar vir à tona. Então, o que eu busco, né, como mulher? Quais são os meus valores? Qual é a minha missão aqui na Terra? Essas são 3 perguntas muito importantes, porque o que eu busco como mulher não dá para negar uma parte sua, né? No conto Manauí, eu tenho um webinário só sobre isso. As duas mulheres, as duas irmãs, representam as duas faces da mesma mulher. Clarissa Pinkola-Estés faz uma leitura, né, de uma maneira subjetiva, né, desse conto. Então, quais são os meus valores, né? Os meus valores, para eu estar íntegra com os meus valores, eu preciso ver aquilo que me amedronta. E qual que é a minha missão aqui na Terra? Eu vim para realmente ter uma vida, né, nesse intervalo entre, né, o nascimento e a morte, o que eu estou fazendo da minha vida? E tem uma questão muito importante para a gente observar aqui também, para quem trabalha ou não com círculos femininos, para quem participa, para quem trabalha com liderança de mulheres, em qualquer ambiente, seja no corporativo. A sombra feminina é diferente na forma como se manifesta da sombra masculina. E aqui a gente não está falando de sexo, pois a gente tem mulheres claramente apoiadas na energia masculina e homens bastante apoiados na energia feminina. Para a psicologia junguiana, os 2 princípios eles estão sempre presentes em homens e mulheres. Tem uma aula na formação de guardiã sobre isso também. A sombra do masculino, né, interno, geralmente ela se manifesta de uma forma mais explícita. É mais fácil da gente perceber. Por exemplo, quando uma mulher se descontrola, quando uma mulher está furiosa, está agressiva, está tomada pela sua sombra, né? Porque vem muitas vezes através da fala verbal, da violência verbal. Isso também acontece muito com os homens, e aí falando de gênero, quando o homem tem essa energia exacerbada, ele acaba trazendo isso muitas vezes também através da violência verbal, e muitas vezes através da violência física. E a sombra feminina? A sombra feminina, ela é mais insidiosa, né? A sombra feminina, muitas vezes, se manifesta como manipulação, fofoca, intriga, sedução, aquela teia de manipulação. Quem nunca? Tá? Quem nunca?
né? Então, sabe aquela fala, né? Eu até brinco quando eu falo um pouquinho do signo de câncer, mas não levem para o pessoal, porque eu também amo câncer, meu marido é canceriano, tá? Não tem nada a ver, esquece a astrologia agora, tá? Aquela fala de uma mãe para a filha, que muitas vezes é assim: vai, filha, a mamãe está passando muito mal, mas você pode ir. Alguém já presenciou isso? Não é uma característica da minha mãe essa, tá bom? Mas é uma característica de muitos pacientes que eu recebo, essa chantagem emocional, tá? É uma chantagem emocional com quem você ama. A sombra feminina, e aqui a gente não está falando de gênero, ela é mais sutil. E para ela ser detectada, né, porque ela é um pouco mais insidiosa, ela é mais silenciosa. E lidar com a sombra feminina é um processo profundo de autoconhecimento. E toda vez que você estiver trabalhando com mulheres, você vai ser desafiada, sim, a olhar para isso. E para a grande lição feminina sobre a sedução, tá? A sedução tem o aspecto luz e o aspecto sombra. E o sombra fala de manipulação. Então, nesse processo todo, a gente sabe que a sombra vai aparecer em qualquer lugar. Na rua, na sala de aula, nos grupos, no consultório, vai sempre emergir. Então, tem sempre uma mulher que traz para mim algo da minha própria história que não foi iluminada. Quem trabalha como terapeuta sabe disso. Né? Algo que não está bem ordenado dentro de mim, que não está integrado, né? Uma pendência que eu tenho, uma dor, uma ferida, um sentimento muitas vezes de exclusão, um local da minha história onde eu fiquei paralisada e ainda não me curei. Ainda não me reconstruí. Então, lembra que eu contei lá no começo dessa live que muitas vezes eu, de alguma maneira inconsciente, levava as mulheres que estavam próximas de mim a me abandonar. Por quê? Porque o abandono entre aspas, que eu passei num momento da minha vida, não estava bem resolvido. Então eu estava, né, projetando aquilo, tá? Era uma maneira incessante de resolver e de não conseguir resolver aquilo. Quando a gente tem contato dentro de um círculo de mulheres, o papel de um outro feminino, né, de uma outra mulher dentro do círculo, também, quando a gente fala do aspecto sombra e luz, é me fazer olhar para algo que eu queria evitar e que eu, por algum motivo, bloqueei. E esses são os embates mais difíceis, porque são nossas jornadas interiores que em muitos momentos são uma super batalha, tá? E daí que vem esses grandes conflitos, né? Essas dificuldades que paralisam a gente, que deixam a gente na zona de conforto muitas vezes, né? E que também nos irritam, né? Que nos machucam, tá? Aquilo que realmente nos mobiliza, gente, sempre é sobre nós mesmas. Dificilmente é sobre a outra pessoa. Ela apenas nos aponta algo que está dentro de nós. Por isso é que eu digo sempre, né, para as minhas alunas, para as mulheres que vêm fazer mentoria, psicoterapia, uma mulher que trabalha com mulheres é diferente, ela é especial e ela sempre vai ser transformada, porque é um palco, é um terreno fértil para a sombra emergir. Então é fantástico isso. E ao mesmo tempo, ela precisa conhecer muito bem o seu papel de profissional e como manejar esses embates de sombra que emergem nos grupos, nos atendimentos, enfim, nas jornadas. Né? A gente pode falar que, né, as novelas que a gente tem aqui no Brasil, elas falam muito da sombra feminina e da sombra masculina. É incrível, estranhamente, as pessoas são muito atraídas pela sombra. E esse é o porquê de tanto sucesso com esses programas, como, por exemplo, o Big Brother, tá? Porque a mídia, toda a mídia
presta muita atenção em mostrar o que não vai bem, o que está doente, o que é disfuncional na vida humana, né? E os programas acabam ficando tão sombrios, mas, né? Vamos lembrar, né? Não tem casamento feliz, não tem casamento sem traição, ninguém se ama de verdade, ninguém é confiável. Mas o que eu quero dizer mesmo aqui com tudo isso é que, mesmo no meio da sombra, nós somos seres tão generosos e capazes, sim, de gestos incríveis quando a gente reconhece isso tudo. Nós mulheres, aqui falando sim de gênero, né? Nós somos espelhos umas para as outras. Nós somos conectivas, nós somos cuidadoras, nós somos doadoras, é natural, né? A gente é capaz de uma escuta profunda e respeitosa, é só a gente observar as tradições nativas norte-americanas, as tradições ancestrais, aonde a tenda acontecia, né? A gente tem uma característica muito forte de compartilhar as nossas histórias, de explorar isso com uma outra mulher. Por isso que a gente constrói juntas esse tecido afetivo para costurar as nossas feridas. Aí a maestria de não negar a sombra quando você vai fazer um trabalho com o círculo de mulheres. E esse é o grande paradoxo humano, né? Aí é um paradoxo, né? No meio da sombra há tanta luz. Nesse sentido, tem um paradoxo, tá? E aqui tem uma fala que eu quero trazer que eu amo, né? Que é da Claire Barbiero, que publicou esse livro que eu adoro, A Sombra nos Grupos e Círculos de Mulheres, um guia para conscientizar, integrar e curar as relações femininas. Leitura super importante para quem trabalha ou não com mulheres, tá? E ela fala o seguinte, ela abre o livro, na primeira página, aqui tem a dedicatória dela, né? Que eu ganhei de presente, que é óbvio, né? Que a sombra seja a mestra, que a luz seja a guia. Claire Barbiero de Vargas. Para tudo na vida, a gente precisa ter o quê? Medida. Inclusive para a gente nos abrir para a vida e para os outros. Então, eu permito que a outra entre com respeito, mas até o meu próprio limite. E a gente tem que desenvolver a resistência e a defesa também para a maldade, para os ataques, porque os seres humanos não são somente sombrios, mas são também sombrios e capazes de manifestar sim maldade ou qualquer outro tipo de comportamento. Se você trabalha com mulheres, especialmente se você trabalha com grupos, é importante você observar e se certificar que o teu arquétipo da mulher sábia, o teu arquétipo da mulher selvagem, sabe colocar limites quando for necessário. Porque não é possível uma permeabilidade excessiva, porque isso significa o quê? Deixar-se invadir, se sentir sem energia, tá? Como é que a gente lida quando aparece uma sombra? Quando uma mulher é tão diferente de mim que ela me traz algo que me irrita profundamente. Você já observou quem são as mulheres que te irritam e que te incomodam? Logo que eu comecei com um trabalho com um círculo de mulheres, lá atrás, né, faz mais ou menos uns 20 anos, eu queria muito profissionalizar o meu trabalho já, tá? Mas eu não sabia como fazer isso, tá? Não tinha ninguém para falar. Eu nunca tive uma mentora lá atrás, quando eu comecei. Tinha pouquíssimo material a respeito aqui no Brasil, não só no Brasil. Mulheres ativamente competitivas dentro do círculo fizeram parte de muitos trabalhos que eu realizei. E eu não estava preparada para lidar com isso. Por quê? Porque eu não sabia lidar com a sombra dentro do grupo, né? E essas mulheres, essas mesmas mulheres, elas foram assim, como é que eu posso colocar? Mestras, né, para mim. Eu fiquei muito incomodada, eu tive dificuldade de colocar limite, eu fui muito acolhedora, porque eu queria ser amada, queria ser boazinha, né? Mas o que eu precisava ter feito naquele momento? Eu precisava ter sido firme, mas eu não compreendi o que? A minha postura como guardiã naquela época, como líder de um trabalho.
eu saía dos círculos pensando, ai, gente, o que eu posso fazer diferente? Aquela pessoa tomou o círculo inteiro, ela falou 1h30, por que eu não fiz nada? Como que eu, né, posso lidar com essa situação? Enfim, esse é apenas um exemplo que fala que o meu lugar de guardiã, o meu lugar de liderança feminina, naquele momento estava vago. Então, hoje, né, tantos anos depois, às vezes as mulheres me perguntam, Soraya, o que eu faço com uma mulher que vem para o meu trabalho e que assume o trabalho, que não me deixa falar, eu sou guardiã, ela não me deixa falar. O que eu respondo? Você precisa assumir a sua liderança. Se tem uma mulher querendo assumir o seu lugar no círculo, é porque a liderança está vaga, se você não faz um círculo misto. Porque você ainda está com dificuldade de assumir o quê? O seu lugar. Você está deixando o quê? Esse espaço vazio, tá? Então, aqui não tem a ver com disputa. Não estou falando de disputar, eu sou melhor. Não é isso. Tem a ver com estar no seu lugar. E você pode chegar num círculo no seu lugar e ouvir o círculo inteiro, mas saber direcionar o grupo, saber acolher quando é hora de acolher, saber que tem um momento que você tem que falar, olha, vamos conversar depois, mas para isso você tem que ter clareza, você precisa assumir o seu lugar com serenidade, com firmeza, com doçura, com beleza. A gente consegue sim colocar limite com leveza, com respeito, em um espaço de não julgamento. Sim, a gente consegue. Então, quando eu, como guardiã de círculos de mulheres, ou como psicoterapeuta, né, aplicando, né, um processo terapêutico no meu consultório, seja num grupo, seja num atendimento, seja onde for, quando eu tenho clareza que a minha história não é universal, né? Se eu estou com 2 ou mais mulheres, eu também falo isso para outra. Isso é bom para você, mas não necessariamente é bom para todo mundo. Ou seja, universalizar significa que aquilo que resolveu a minha história é a única maneira que o outro vai resolver a história dele. Então, olha, essa foi a melhor solução, então você tem que fazer isso. Não, foi a melhor solução que eu encontrei. Mas talvez para outra mulher que vem para o meu trabalho, essa não seja a melhor solução. Seja uma outra solução. E ela vai ter que descobrir. Assim a gente deixa as mulheres livres. Assim a gente respeita a história de cada uma das mulheres que chegam para o nosso trabalho. A gente garante que sejam respeitados os valores de cada uma. É muito importante garantir que todas nós somos iguais dentro das nossas diferenças, mas que nós temos o mesmo espaço, que nós vamos ser tratadas com o mesmo respeito. Por quê? Porque toda mulher me interessa, né? Quem mais aí, né? Quem tem mais dificuldade com a sombra, né? Através de cada dificuldade profissional que você tem, existe uma dificuldade pessoal. Tem uma ponta da sua história que não foi resolvida ainda. Então tem uma pendência, e essa é a grande questão, essa é a grande virada. Quem tem mais dificuldade com a sombra feminina são as mulheres que ainda não estão o quê? Reconciliadas com a sua história pessoal, com as suas mães, com as mulheres da sua família, né? Como é que você vai lidar com a sombra de outra mulher se você não conhece, se você não olha para o que é ser mulher para você, para a sua relação com o seu corpo e com né? E com todas as mulheres que foram um modelo para você, que ofereceram um olhar sobre o feminino e as mulheres. Se você ainda não sabe quais são as suas pendências, tem uma aula na formação de Guardiãs de Ciclo de Mulheres, eu acho que são 2 aulas, que eu trabalho a jornada da heroína da Maureen Murdoch, né? E o primeiro lugar é você se olhar para essa identificação do feminino num aspecto cultural, quais são as crenças, e você desmistificar tudo isso. Eu também aprendi a integrar a sombra do círculo, e quando eu abro os meus círculos de mulheres, tá? Eu aprendi isso
há muito tempo, mas eu comecei só a praticar quando eu ouvi a Claire colocando no livro dela, né? Eu convido hoje o círculo para ocupar uma cadeira no meu trabalho. A sombra, ela vem como uma grande mestra que traz os aspectos inconscientes ou negados daquele grupo ou daquelas participantes. E quando ela é compreendida e integrada, a gente tem um aprofundamento no quê? Na conectividade mútua e na consciência geral do grupo. E o meu foco nisso veio das experiências que eu mesmo tenho, onde eu neguei a sombra. Eu coloquei isso no começo. E ela cresceu tanto que o que ela fez? Ela destruiu a unidade do grupo. A doutora Gintinoda Bolen, no livro dela, O Milionésimo Círculo, ela fala que o primeiro grupo que ela participou, o primeiro círculo de mulheres que ela participou, ele finalizou porque houve uma quebra de confiança. E isso é muito importante a gente entender, tá? Então, quando eu vou olhar para o meu próprio modo de integrar a minha sombra e o meu medo que eu tinha lá atrás, né, de achar que não, que a sombra é algo ruim, que, nossa, tenho que negar o meu medo, negar a minha insegurança, né? Eu estava negando o quê? A minha integração. Aí o trabalho com a consciência da sombra se fortalece quando eu começo a observar. E hoje faz parte da minha metodologia. No livro Círculos de Mulheres, as Novas Irmandades Femininas, né, as autoras falam sobre as sombras do feminino, né? Esse livro é fantástico. Da Cristina Valiero, que é além, né, de uma das autoras, é uma psicóloga maravilhosa, e a Beatriz Del Pique, que são duas amigas. Elas têm um capítulo falando sobre a sombra no Círculo de Mulheres, e ela, né, citando, né, o livro, elas falam o seguinte, né, um pequeno texto: os círculos de mulheres, as redes e os coletivos feministas são um dos melhores lugares para tomar consciência, para trabalhar e transmutar a nossa sombra feminina coletiva, mudando assim o nosso sistema de crenças. E aí ela fala sobre ter coragem de adentrar na sombra do círculo. Né? No movimento proposto pela doutora Gintinoda Bolen, que é uma referência mundial, existe uma busca de mudança da cultura patriarcal que a gente vive há milênios. Então, os círculos têm sido, sim, um espaço de transformação de inúmeras mulheres que resgatam a sua autoestima, que recuperam o seu poder pessoal e que conseguem, sim, vivenciar a sororidade. E esse lindo conceito, né, que fala a gente reaprender a como viver como irmãs. Então, falar sobre a sombra de algo que é caro e importante para tantas mulheres exige o quê? Muita coragem. A gente tem que enxergar não só o lado luminoso dos círculos, mas toda essa complexidade, essa ambiguidade psicológica que pode aflorar num círculo, tá? Reconhecer, não negar e trabalhar as dificuldades que são os medos, a agressividade, os sofrimentos, as dores, as confusões e outros sentimentos ruins que podem aparecer nesse grupo é fundamental para a gente fazer isso crescer, para a gente fazer isso fortalecer, né? Para cada mulher que participa, tá? Então é preciso tratar desse assunto de uma maneira muito cuidadosa, muito delicada e amorosa, mas não foge de abordar de forma direta e clara o problema. Não foge desse lugar, tá? Mas, mais que pôr o dedo na ferida, é fundamental conhecer os caminhos de encarar a sombra. E muitas vezes pode ser aquele que nos leva ao mais profundo e amplo das nossas possibilidades. Então, a Irmandade não é só amor e luz o tempo todo. E é essencial olharmos para isso e termos a profundidade para ir fundo e tornar esse movimento de círculos de mulheres algo real, algo autêntico. Então, você está disposta realmente a dar as mãos, coração com coração, e juntas a gente explorar essa profundeza e se liberar dessas histórias antigas de dor, de competitividade, de inveja para nós mesmas e para todas as nossas irmãs?
né? Mesmo em nossa mais profunda emoção e mágoa, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. E para fazer esse trabalho juntas, esse mergulho, a gente pode se aprofundar nesse tema de várias maneiras, tá? A gente pode descobrir uma nova percepção interna, encontrar um desafio, olhar com interesse, trazer consciência, fazer um mergulho, por exemplo. Você pode perceber que está com ciúme de uma amiga e esse ciúme está prendendo você. Você pode perceber que está se comparando com outra mulher, né? E a outra mulher, essa outra mulher, você pode resolver esse aspecto dentro de você. Talvez você esteja julgando, pensando que é melhor de alguma forma, ou talvez você veja você a veja absolutamente radiante, né, nos seus dons e talentos, e você se coloca menor, que você não tem a mesma força, ou que você não é tão amável. Então, quaisquer que sejam esses sentimentos, é importante a gente deixar fluir e mergulhar nesse desafio, que é confrontante, né? Confronta, tá? Então, às vezes é preciso ser feroz, né, e devotado para olhar nessas partes de nós mesmas que a gente ignora, porque francamente é desconfortável. Isso é uma verdade, tá? E aquilo que vem à tona, né, cabe a nós percorrer esse caminho de transformação e manter o nosso amor próprio, a nossa compaixão como medicina. E isso é o que traz esperança para o trabalho com círculos femininos. Esse conhecimento interior, né, de observar as nossas partes mais sombrias. Como mulheres vivas nesse momento no planeta Terra, de certo modo, é nosso, vou colocar entre aspas, dever estarmos presentes com tudo que surge e continuar nessa seiva, né, da humildade, da nossa vulnerabilidade, da nossa humanidade, para que a gente possa se mover e deixar tudo isso se transformar, não apenas para nós, mas para toda a humanidade, para todas as futuras gerações, para toda a Terra. É seguir as nossas sensações no nosso corpo, tá? É olhar para esse nosso ego e nosso self, é permitir que as sensações, as memórias te ensinem, é permitir que o círculo te ensine, né? A dinâmica da irmandade, às vezes, ela é desafiadora, mas se você está experimentando até mesmo o sutil ciúme, comparação ou competição, você não está sozinha. Lembra disso. Mesmo as mulheres de coração aberto, com as melhores das intenções, sentem esses sentimentos. É completamente normal e está tudo bem. Né? Por que, que muitas mulheres não divulgam o trabalho de outras mulheres? Porque é difícil, porque a gente está no paradigma da escassez. Tá? Então, não precisa ser um tabu falar sobre isso. Seria importante a gente falar sobre isso. Porque tem muitas mulheres que entram na rede social e colocam assim: agora eu já estou curada de mim mesma. Não, gente, é eternamente. Eu tenho um monte de conteúdos que vêm à tona. Se eu já resolvi um monte, vem outros à tona, que despertam sentimentos que nem sempre eu acho nobre, mas são humanos. E nesse lugar eu consigo uma transformação. Nesse lugar eu consigo liberar a tensão. Então é nossa responsabilidade, não nosso dever, como irmãs, como guardiãs, fazer esse mergulho, olhar para dentro de nós, olhar verdadeiramente esse reflexo, esse espelho de nós mesmas na outra. Então a gente está aqui para aprender umas com as outras e para oferecer a nossa sabedoria a partir de um lugar que está profundamente incorporado e enraizado no amor e na compaixão. E quando a gente se apoia mutuamente nesse lugar de intenção clara, de coração aberto, algo muda. Então a esperança vem desse lugar. A esperança surge desse lugar de confiança, de que a gente está íntegra, que a gente está caminhando dentro dessa verdade, que a gente, a partir desse momento de integrar a nossa sombra, de reconhecer a nossa sombra e a sombra que existe no círculo de mulheres, na jornada entre mulheres, a gente consegue talvez trazer soluções. Então a gente precisa fazer essa revolução, essa ascensão do feminino, processar as nossas sombras e recuperar qualquer poder que se esconde lá, né, para transformar isso em quê? Em bênçãos poderosas.
Então, se você está sentindo alguma sombra de irmandade, como o ciúme, a competição, a comparação, olha para dentro e veja onde você tem um trabalho para fazer. Se você tiver vontade, né, eu te encorajo muito a compartilhar os seus sentimentos com alguém mesmo, tá? Essa comunicação ela pode curar, vai fundo, seja real, confia na jornada. Eu tô com você, eu tô com você, com esse teu lado incrível, esse teu lado profundo, sabe? Eu acredito na tua capacidade de se transformar, porque eu acredito na minha. E juntas a gente pode, então, realmente transformar o mundo, né? Olhar para como a gente processa esses desafios, para como a gente está sentindo esses sentimentos de ciúme, de comparação e de competição, sabe? Isso é muito importante.